Olá, este é mais um vídeo da série Google é Fácil, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a ferramenta do Google Formulários, uma das suas operações básicas e as suas ferramentas. Primeiramente, a gente vai falar sobre por onde acessar. Então, para acessar o Google Formulários, a gente pode entrar aqui nessa plataforma do Google Docs, que suporta Google Docs, Google Apresentações, Planilhas e Formulários, cada um separadamente, ou também acessar também o Google Drive e a partir disso criar um documento formulários. Bom, após criado o nosso formulário, a gente vai aprender como criar perguntas. Tem o nosso formulário, posso já nomear ele aqui como formulário teste, apresentação. Bom, a partir do formulário teste que a gente criou, a gente pode adicionar perguntas clicando nesse botãozinho de mais, certo? Então, a partir de que a gente clica nesse botão de mais, ele adiciona uma nova pergunta e a gente pode classificar as perguntas de acordo com as respostas dela, certo? Então, a gente coloca um enunciado, um tipo de resposta, e coloca se ela é obrigatória ou não. Posso também duplicar ela. Tem algumas opções aqui para a gente fazer a edição. Colocar uma descrição sobre a pergunta, ir para a seção com base na resposta, que a gente vai mostrar uns vídeos adiante, e também adicionar, ordenar as opções aleatoriamente, por exemplo, em caso de uma prova. Então aqui, agora a gente pode explicar um pouco sobre os tipos de perguntas, tipos de respostas, perdão. Então, os tipos de resposta, eles se classificam em alguns tipos que são os textuais, que é a resposta curta e o parágrafo. Essas respostas, não são avaliadas diretamente. Então, se você cria um formulário de teste, você precisa primeiro ler elas, né, no caso, e assim, a partir daí atribuir uma nota. Tem as opções de seleção, que é a opção de múltipla escolha, as caixas de seleção e a lista suspensa, a opção de upload de arquivo, as escalas, escalas lineares e grades, que são objetos um pouco mais estatísticos, e também a questão de data horário. Aqui para diferenciar as opções de seleção, a múltipla escolha é onde você escolhe só um, a caixa de seleção você pode escolher mais de uma resposta, e a lista suspensa você escolhe uma das respostas já previamente disponíveis, né, em forma de lista. Ok? Então, esses são os tipos de pergunta. E a gente pode também testar o nosso formulário. Como a gente testa o nosso formulário? A gente clica aqui nesse botão de visualização. Então, vamos criar uma pergunta, primeiramente. Aqui a nossa pergunta vai ser: quem veio primeiro? Então, uma opção de múltipla escolha. Coloco o ovo ou a galinha. Uma resposta obrigatória. E também posso adicionar a pergunta: qual é seu filme favorito, por exemplo? Então, uma resposta curta. Algumas, o próprio Google já identifica como sendo respostas textuais ou respostas de seleção e ele já te dá a resposta desejada, por exemplo. Ele já alterou ali, como a pergunta foi qual, ele já alterou para tipo de resposta curta. Então também vai ser obrigatório. Vou no modo de visualização. Então, se eu tento enviar sem selecionar as respostas, ele fica marcado como obrigatório. Então, vou marcar aqui, por exemplo, a galinha e o filme Blade Runner. Então, enviei as respostas, já foram registradas. E aqui a gente já terminou o nosso teste, né? Então, vindo aqui na nossa formulário de teste, a gente vai ver que na nossa aba de respostas, a gente tem a visualização da primeira pergunta, 100% das pessoas responderam que quem veio primeiro foi a galinha, e o filme favorito com o Blade Runner. E a partir do momento que você tem mais respostas, você vai ter gráficos mais elaborados, e de acordo com o tipo de resposta,
seja ela textual, seja ela caixa de seleção, grade, independente do tipo de resposta, você vai ter um tipo de visualização gráfica que o Google te disponibiliza, certo? Então, essas são algumas maneiras de você testar o teu próprio formulário. Então, seria isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.